Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e hoje o assunto é a vitória do América perante o Operário de Independência e também a mais recente derrota fora de casa do Coelhão, dessa vez para o Goiás. Vamos falar também do resultado da nossa enquete da semana. Em virtude da partida deste sábado ter ocorrido muito próximo do horário habitual das nossas lives, o programa de hoje está sendo gravado imediatamente após o jogo e por isso não poderá contar com a participação do Marcão do Castelo, que volta na semana que vem. Mas antes de começar, queremos informar que nessa quarta-feira ocorreu o sorteio pela extração da Loteria Federal da quinta caneca de chopp com o escudo do América. E a dezena sorteada foi o número 22 e o premiado foi José Flávio Moreira, que enviou um comentário no episódio 79. Assim que o Zé Flávio receber o prêmio dele, nós vamos publicar uma foto dele com a caneca nas nossas redes sociais. A caneca do América é um presente dos Santos Americanos com apoio da Contacto Brindes, que fica na Rua Platina, 1863, no Calafate, em Belo Horizonte. Visite o Instagram da Contacto Brindes ou o site da Contacto Brindes para conhecer uma enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou o seu evento. Bom, na última terça-feira, o América foi até Goiânia e perdeu mais uma vez fora de casa, dessa vez para o Goiás, e continua com uma única vitória em 6 jogos disputados fora da Independência. Como eu e o Marcão sempre temos o costume de dizer, nós não gostamos de ficar comentando jogos assim, que já passaram alguns dias, especialmente quando acontece uma partida depois, como foi a partida desse sábado contra o Operário. O América foi para Goiânia com uma série de desfalques, sem Moisés suspenso pela expulsão que ele teve na partida contra o Avaí, sem Matheus Henrique suspenso pelo 3º cartão amarelo, sem Benítez se recuperando de uma cirurgia, e ainda sem Vinícius e Rodriguinho, sem Marlon e Daniel Borges, sem Felipe Azevedo e sem o Ricardo Silva. Pelo elenco curto desse ano, o Cauã teve que levar metade do time sub-20 para ficar na reserva lá no estádio da Serrinha e ainda perdeu o Pedro Barcelos com 15 minutos de jogo, né, que era o reserva, né, imediato para substituir o Ricardo Silva, e foi obrigado a improvisar o Flávio como lateral direito, já que ele não podia contar com o Daniel Borges e nem com o Matheus Henrique. O América começou jogando num 3-5-3, com o Júlio César caindo pela direita, Éder centralizado e Pedro Barcelos mais esquerda, mas diante da lesão do Pedro Barcelos, ele mudou o esquema para o 4-4-3 e deixou Júlio e Éder na zaga, Nicolas na esquerda e o Flávio na direita. Sem ter nenhum jogador de criação, porque não tinha Benítez, não tinha Rodriguinho, não tinha Moisés, nem Felipe Azevedo, que eventualmente poderia ser improvisado como 10, o Cauã montou o meio de campo do América com Alê, o Alisson e Juninho, e o ataque Adson Brenner e Fabinho. E com esse meio de campo, né, com a entrada do Alisson, que para mim, né, um jogador com uma característica muito parecida com do Juninho, um jogador combativo, né, o América passou a partida quase que todo correndo de um lado para o outro, tentando marcar e destruir as jogadas do Goiás, especialmente porque os nossos dois laterais, né, são fracos, né? O Flávio estava adaptado e, pessoalmente, eu acho que até pelo tempo dele sem jogar, eu acho que ele não comprometeu, mas é fraco, né? Não é jogador da posição. E o Nicolas, que também jogou mal, esse ano ele não fez nenhuma boa partida. E aí, sem ter um jogador, né, específico para criar, um jogador tipo Benítez, um jogador tipo Rodriguinho, né? Um 10 para criar, né? Só jogador no combate, né? O ataque não era abastecido e um jogador que tentava fazer alguma coisa diferente era o Adson, que nesse jogo, mais uma vez, tentou acertar chutes fora da área, mas não conseguiu, né? Mas o América perdeu um gol cara a cara com o Fabinho, na cara do goleiro Tadeu, isso no primeiro tempo. Para a gente ter uma ideia da ineficiência ofensiva do América nesse jogo, o América deu 9 chutes e apenas um foi para o gol. E que foi justamente o gol do Juninho, né? O Goiás deu 16 chutes e acertou 5. E mesmo perdendo o meio de campo desde o primeiro tempo e perdendo o jogo, o Cauã só foi fazer a primeira substituição aos 23 minutos do segundo tempo. Ele já tinha feito no primeiro tempo, quando tirou o Pedro Barcelos, colocou o Flávio, né?
mas a substituição técnica mesmo, ele só fez aos 23 minutos do segundo tempo. E aí ele tirou o Brenner e colocou o Renato Marques, tirou o Alisson para colocar o Felipe Amaral, e aí recuou, né, o Felipe Amaral para ser o primeiro volante e adiantou o Alê, que na teoria passou a ser o jogador de criação. Mas que em determinado momento o Alê pregou em campo, né? Teve uma cena assim que uma jogada pela esquerda que o Alê simplesmente parou, a jogada continuando, os outros jogadores combatendo, correndo e tal, o Alê simplesmente parado. E o Cauã só foi tirar o Alê faltando 9 minutos para acabar o jogo. Aí ele colocou o Gustavinho e aproveitou para colocar o Jacaré no lugar do Adson. Aí ficam as perguntas, né? Por que não colocou o Gustavinho, por exemplo, quando tirou o Alisson? Por que tirou o Adson, que era o nosso principal atacante, e insistiu com o Jacaré? Que a gente já tem comentado muito aqui, né? A ineficiência do Jacaré. Ineficiência e deficiência, né? E levou o Iago Santos e o Iago Souza, que são dois jogadores do nosso sub-20, né? E eles foram só para passear, não entraram, né? E fiquei impressionado como é que o América, mesmo perdendo de 2-0, né, continuou tocando a bola na defesa como se nada tivesse acontecendo, como se o América estivesse vencendo a bola. O América está muito preso a esse pensamento do Cauã, que é ter maior posse de bola. Mas não adianta nada você ter posse de bola se você tem essa posse de bola na defesa, né? Se você tem a posse de bola, você está sendo ofensivo, você está atacando, você está agredindo o seu adversário, é uma coisa. Agora, você ter posse de bola jogando com a bola na defesa, não adianta ter 60%, 50%, sei lá quantos por cento, que isso não faz surgir efeito, né? E a gente viu uma partida muito ruim do América, né? Nessa contra o Goiás. Pode se explicar muito por causa de todas essas mudanças no time, por falta de opções até também para substituir no segundo tempo, mas o América repetiu uma daquelas partidas horrorosas que faz quando joga fora do Independência, perdeu mais uma e nessa partida perdeu a liderança, né? Porque embora alguns resultados da rodada tenham beneficiado o América perdeu, né? E as outras equipes, né? O Santos venceu na rodada, o Avaí empatou e os dois passaram o América. A gente sabe que não é fundamental ficar em primeiro lugar, porque pela rodada, né, que estava 13ª, ainda teria muitos jogos pela frente, mas o que preocupa a torcida do América, evidentemente, é essa irregularidade, né, jogando fora de casa, ou talvez possa dizer até a regularidade, que é sempre jogar mal fora de casa, né, e a América perdeu para o Goiás. E por conta dessa derrota para o Goiás, mais uma derrota fora de casa, durante a semana a gente fez uma enquete para tentar ver qual que é a opinião, né, do torcedor americano a respeito desses resultados ruins, né, que o América alcança fora de casa. E aí nós perguntamos qual seriam os motivos, ou qual seria o motivo, né, principal para explicar esses resultados. Ganhou aí com uma boa frente, aí, com uma boa margem, né, a falta de um esquema tático apropriado, com 68%, carência de mais opções no banco de reservas, com 29%, ausência de nossa torcida, 3%, e diferença de gramado e pressão da torcida adversária não receberam votos. Então, para a maioria dos torcedores que votaram, é a falta de esquema apropriado, que me parece também, né, que é o grande motivador dessa ineficiência americana, né, nos resultados fora de casa, porque o América quer jogar fora de casa como se tivesse na Independência, quando, na verdade, as condições são totalmente diferentes, os adversários jogam de uma forma diferente. E também, é claro, né, que a carência de maiores opções de banco para se adaptar a essa nova condição de partida, eu acho que interfere muito, inclusive foi a segunda opção mais votada. Nós vamos falar agora sobre a partida contra o Operário, a partida que foi neste sábado, né? Que nós tivemos aí América e Operário no Independência, já uma condição diferente, né? O América teve várias modificações, nós tivemos a volta do Elias, a estreia do Elias, né? No lugar do
do Dalberson, que inclusive eu esqueci de comentar, né, no jogo contra o Goiás. Um dos gols teve uma falha do Dalberson, mais uma falha do Dalberson. O Marcão, né, costuma dizer que o Dalberson é o goleiro das bolas difíceis, né? E realmente, em algumas bolas mais fáceis, mais defensáveis, o Dalberson falha de uma forma assim, lamentável. E aí outras bolas, assim, bolas mais ao alto, bolas espetaculares e tal, o Dalberson vai lá e consegue pegar. E nessa partida contra o Operário, né, nesse sábado de Independência, né, além da estreia do Elias, nós tivemos a volta do Matheus Henrique, do Ricardo Silva, do Marlon e do Moisés. Então, praticamente, a zaga titular do América voltou, né? Porque o América perdeu aí vários jogadores aí ao longo da semana passada, né? Que desfalcou aí o time contra o Goiás. Aí nós tivemos a volta aí do Ricardo Silva, da zaga com o Éder. Na partida anterior tinha entrado o Júlio César, né? O Matheus Henrique e o Marlon. Uma coisa que eu até queria dizer, que eu deveria ter comentado sobre o jogo do Goiás, é que o Júlio César, né, machucou também na partida. Além do Pedro Barcelos ter machucado com 15 minutos de jogo, já, se não me engano, na prorrogação, né, aqueles minutos adicionais ao final da partida, o Júlio César também machucou. E depois ele voltou, né? Faltava acho que 5 minutos. O Júlio César voltou e depois voltou mancando. Visivelmente ele estava desconfortável, sem condição de jogo. E o Júlio César voltou. E quando foi na segunda ou terça, na quarta ou quinta-feira, já que o jogo foi na terça-feira, foi confirmado uma ruptura do ligamento do Júlio César. E eu fiquei muito assustado como é que o Departamento do América colocou em campo, de volta ao campo, um jogador nas condições que o Júlio César estava, né? Com um risco muito grande de piorar a lesão dele, somente agora que foi constatado que é realmente uma lesão grave, né? Então, a América informou que essa lesão, não se sabe quando que o Júlio César vai voltar, e, inclusive, para essa partida contra o Operário, a América já colocou 2 jogadores no banco do Sub-20, né? Como a América devolveu o Talisca, que era um Sub-20 do Palmeiras emprestado ao América, o Pedro Barcelos também não ficou no banco nessa partida contra o Operário, acho, né, que aproveitando essa janela aí do dia 10, aí, o América já está precisando procurar um zagueiro, né? Porque o Ricardo Silva e Éder são 2 jogadores que não perdem a viagem, são jogadores que têm uma tendência a levar cartão amarelo e também a dividir muito a bola, né? Então, são jogadores de combate, de choque, né? Então, pode ser que até o final do ano aí, não sei se o Júlio eu acredito que não vai voltar tão cedo, né? No mínimo 2 meses, 3 meses. O Pedro Barcelos pode até voltar mais cedo, mas o América fica sem uma opção na zaga, a não ser, né, o Rafa Barcelos, que é do Sub-20, e o Show também, que é do Sub-20. Nessa partida contra o Operário, foi um jogo de manhã, sol das 11 horas da manhã, embora a gente esteja no inverno, né, não é aquele sol tão violento, né? Mas a impressão que me deu é que os 2 times começaram a partida mais ou menos se poupando, né? Foi um jogo com uma cara de 0-0 danada. Quando terminou o primeiro tempo, a impressão que eu tinha é que esse jogo ia terminar 0-0. Até também pelo retrospecto do Operário, né? O Operário é um time que faz muito poucos gols. Para vocês terem uma ideia, esse jogo foi a 14º jogo das 2 equipes e o Operário fez 9 gols. Né? Ele levou 9 e marcou 9. E 9 contando já com os 2 que o América fez. Né? Então, é um time bem fechado, em termos de um time bem defensivo, faz pressão alta, é um time com zagueiros fortes fisicamente, né? Mas também é um time inofensivo, pouco ofensivo, que agride pouco o adversário, pouco eficiente ofensivamente, porque só fez 9 gols. E a gente até pode dizer, né, que parte
ineficiência deles em ofensiva, porque eles têm o Felipe Augusto, né? Que é o jogador titular. O Felipe Augusto jogou no América aí alguns anos atrás, rodou vários e vários times. E no final do primeiro tempo, o Felipe Augusto perdeu assim, a melhor oportunidade que o Operário teve no jogo todo. É uma jogada que está se tornando manjada contra o América, bola nas costas do lateral esquerdo. É engraçado que é sempre pelo lado esquerdo do nosso defensivo. O Felipe Augusto ganhou na corrida também, que é uma jogada que sempre está acontecendo. Os nossos marcadores dificilmente conseguem conter o jogador ofensivo do time adversário. O Felipe Augusto esteve frente a frente com o Elias e conseguiu mandar para fora, bem ao estilo de Felipe Augusto, né? Quem lembra do Felipe Augusto no América vai lembrar a quantidade de gols, né, que ele perdeu assim. E o Operário também tem outros jogadores, né, pelo menos 2 jogadores muito conhecidos da torcida do América, né, que é o zagueiro Joseph e o lateral esquerdo Pará. O Joseph, ele um zagueiro bem ruinzinho, né, que chegou ao América vindo do Vila Nova de Goiás, dizendo que ele podia jogar como volante, como primeiro volante ou como zagueiro, e o Joseph ficou, eu acho que quase 2 anos na América, fez pouquíssimas partidas, e as que fez ele jogou mal, e é um jogador tecnicamente fraco, violento, e quando ele teve no rival azul, né, ele inclusive fez um gol contra, né, a favor do América, ele jogando pelo time azul. O Pará teve no América, se não me engano, em 2017, foi o nosso lateral esquerdo, jogador até voluntarioso, mas que tinha uma deficiência na cobertura, né? Deixava muitos espaços nas costas. E o gol do América também saiu das costas do Pará. Então, nada aqui mudou, né? Felipe Augusto perdendo gol, o Joseph fraco na defesa, Pará levando bola nas costas. E aí tem até que elogiar o técnico do Operário, né, que chama Rafael Guanais, né, pela campanha, né, porque um time que tem esses 3 jogadores realmente está indo longe, né? E o time do Operário chegou, né, foi a Belo Horizonte para empatar o jogo, né? Claramente jogando para não levar gols. Não vi outras partidas dele, mas pelo retrospecto, como eu disse para vocês, só 9 gols sofridos em 14 jogos, demonstra que é um time que tem uma preocupação defensiva grande e tem um goleiro assim, extremamente chato, né, que é o goleiro Rafael Santos, que desde o primeiro minuto de jogo, fazendo cera, reclamando do juiz. O Adson deu um toquinho numa disputa de bola na canela dele, ele caiu dentro de campo, reclamando demais do juiz, mostrando a canela dele, e o juiz ali, né, contemporizou, não deu cartão amarelo, mas depois ele começou a fazer cera com 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo. Esse goleiro Rafael Santos já tentando engordar o tempo, né? No segundo tempo, quem recebeu o cartão amarelo por parte do América, que não fez tanta cera assim, foi o Elias, né? Também demorou para repor uma bola, e o goleiro para compensar, o juiz para compensar o cartão amarelo que tinha dado para o goleiro do Operário, acabou dando um cartão amarelo também para o Elias. Primeiro jogo, primeiro cartão amarelo. Como eu disse, o primeiro tempo foi um jogo muito morno, né? Talvez por conta do horário. O América não fez uma pressão muito alta no primeiro tempo, deixou até o Operário ter mais posse de bola que a gente poderia imaginar. Para vocês terem uma ideia, o Operário ganhou, né, do América em termos de percentual de posse de bola, 51% para o Operário contra 49% do América, que não é uma diferença tão grande, né, mas o América normalmente tem esses índices, são assim, 60%, 65% de posse de bola do América. Mas em termos de desempenho, né, o América deu 16 chutes a gol, acertou 3. O Operário deu 9 chutes a gol e acertou 2. E aí a gente vai lembrar, né, da estreia do Elias, né? A torcida do América vem há muito tempo pedindo a saída do Dalbers, né, pelas falhas que ele tem cometido aí ao longo, especialmente da Série B. E o Elias entrou e não fez nenhuma defesa que a gente possa avaliar. Não sei se vocês vão compartilhar do mesmo pensamento, da mesma opinião, mas eu achei o Elias meio exagerado
nos pulos que ele deu, assim, né? Tentando fazer defesas voadoras, assim, que não justificavam. Quando, em um determinado momento, quando a América estava ganhando de 1-0, começou a fazer cera também. Mas não dá para a gente falar se o Elis é melhor do que o Dalberson, né? Vamos ver aí como é que vai ser a continuidade dele, né? Se ele vai jogar contra o Sport ou não. Depois do jogo, o Cauã foi questionado por que o Elis entrou e como foi a saída do Dalberson. Aí o Cauã não explicou exatamente qual foi o motivo, né? Não quis ser, vamos dizer assim, educado, não quis ser polido, e acabou não justificando. Mas a verdade é que o Dalberson vinha falhando muito, né? E já era a hora do Elis ter uma oportunidade até para testar o Elis também, né? E um jogo em casa, né? E foi bom, né? Porque o Operário não foi um time que exigiu tanto dele. Na verdade, não exigiu nada, né? Como ponto negativo, a gente pode dizer que o Cauã voltou a fazer substituições muito tarde, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Contra o Goiás, né? Como eu disse, né? O América levou o 1-0, o Cauã não mexeu no time, o Goiás fez 2-0, aí que o Cauã foi mudar, né? E nessa partida contra o Operário levou o gol, imediatamente o técnico do Operário, né, o Rafael Guanais, fez 2 substituições, depois ele esperou mais um tempo, fez mais 2 substituições, e o Cauã, como sempre, poupando, né? O Cauã ele aprendeu no curso da CBF lá que só deve substituir depois dos 25 minutos, pode ser, né? Porque o Amaral e o Renato Marques só entraram aos 28 minutos do segundo tempo. Tá certo que o time contra o Operário jogou bem, fez uma partida de razoável para boa, mas já era sol de meio 30, quase 1h da tarde, né? E estava na cara, por exemplo, que o Moisés e o Brenner, que são 2 jogadores mais velhos, não aguentariam o ritmo do jogo, 90 minutos, e nem aguentariam um sol, né, que cobriria o gramado do Independência praticamente o jogo todo, né? Então ele tirou Moisés e o Brenner colocou o Felipe Amaral e o Renato Marques. Aos 35 do segundo tempo, ele tirou o Adson, que para mim era o melhor jogador, era o jogador mais efetivo, né, no ataque do América. Contra o Goiás ele também já tinha tirado o Adson, não sei se o Adson está com algum problema físico, né, e por isso estão poupando, ou ele não consegue manter aquele ritmo que ele tem, que é um jogador combativo, né. E aí entrou o Azevedo no lugar do Adson, aos 35 minutos, e aos 43, olha só, entraram Gustavinho e o Alisson no lugar do Ale e Fabinho. O Ale já estava morto em campo de novo, contra o Goiás já estava bem cansado quando foi substituído. O Gustavinho, que entrou no lugar do Fabinho, chegou a fazer boas jogadas pelo lado direito. Teve uma bola que ele entregou assim, mastigado para o Renato Marques. O Renato Marques resolveu chutar direto quando tinha o Felipe Azevedo dentro da pequena área praticamente. E é até bom dizer, né, que o Cauã disse que o Renato Marques perdeu a posição titular porque o Renato Marques estava ansioso na frente do gol, né? E parece que o Renato Marques não aprendeu, né? Porque ele continua ansioso, com uma vontade de fazer gol, e tem que ter, um centroavante precisa ter vontade de fazer gol, mas ele precisa olhar para os lados, ele precisa saber se tem algum jogador melhor colocado do que ele precisa entender que tem às vezes ele está numa posição que ele não tem ângulo para fazer um gol, né? Que ele é preferível ele tocar para um jogador um outro jogador da equipe, né? E o Renato Marques precisa corrigir isso, né? Senão ele vai ser reserva do Brenner até o final do ano, né? Essa semana, mudando um pouquinho, né? Essa semana estão cogitando aí a chegada do Luiz Adriano, aquele centroavante que esteve no Internacional, estava no Vitória, jogou no Palmeiras, né? Quando voltou ao Brasil, que seria uma outra opção, mas depois, num outro programa aí com a participação do Marcão, nós vamos discutir isso, né? Se seria uma boa chegada dele, principalmente se ele vai chegar primeiro, né? Porque às vezes começam a especular vários nomes aí, né? Nessa época de chegada e saída dos jogadores, e depois não se confirma, né? A gente vai ficar aqui falando de uma possibilidade, né? Que talvez não vai se efetivar.
Também como ponto positivo nessa partida, nós tivemos a volta do Felipe Azevedo, né? O Felipe Azevedo teve internado na semana passada, ficou de fora do jogo contra o Goiás. E podemos dizer também como com a chegada, com a volta do Felipe Azevedo, o outro ponto positivo foi a utilização do Jacaré, né? O Jacaré, as últimas partidas dele têm sido horríveis, não sei se a gente pode dizer as últimas, não, todas as partidas, né? E contra o Goiás, por exemplo, o Jacaré teve a bola do jogo, vamos dizer assim, na cobrança de falta pelo lado esquerdo, chutou fraco, todo o time do América tem da grande área, ele não soube cruzar a bola, assim, o Jacaré realmente ele precisa ser negociado, assim como foi o Aranda essa semana também, a gente teve a confirmação da ida do Varanda para Portugal, né? Então, o América, sem esses vários jogadores aí lesionados, né? A América precisa procurar jogadores no mercado para substituir os lesionados e esses, né, deficientes, esses problemas aí que o América tem demonstrado aí, como, por exemplo, aí essa deficiência aí do Vitor Jacaré. Com os jogos, né, que aconteceram nessa sexta e no sábado, o América reassumiu, né, ou onde ele assumiu a vice-liderança da Série B, né? Continua agora com a mesma pontuação do Santos, né? Com 25 pontos, mas o Santos tem uma vitória a mais. O Santos que ficou alguns jogos aí fora do G4, mas depois, por exemplo, né, com a campanha ruim do América ter feito apenas 1 ponto em 9 disputados, né? O Santos alcançou a América e passou também as outras equipes. Temos o Avaí completando o G4 e o Operário. Lógico que nós temos uma rodada toda ainda para ser jogada, né? E nós vamos ver agora quais são esses jogos. Nós temos aí Goiás, Chapecoense, Curitiba e Paysandu, tem o Ituano Botafogo, Guarani Sport, Avaí Novo Horizontino, Amazonas e Vila Nova, Mirassol e CRB, e os jogos dessa rodada aí, esses jogos complementam, né? Vão com certeza mudar essa classificação aí com o Operário, ou mesmo até o Avaí, né? Arriscado aí a perder as posições, né, que eles têm agora na série B. Os próximos jogos do América, nós vamos ver agora, no sábado que vem, o América enfrenta o Sport Recife, lá em Recife, um jogo bastante difícil, e depois o América pega, vamos dizer assim, partidos mais fáceis, né? Depois dessa sequência de jogos contra Goiás, contra Curitiba, contra Avaí, contra Operário, contra Sport, todos os times que estão disputando as primeiras posições, né? Entre os 10 primeiros times da Série B. Aí depois o América vai pegar o Ituano, ele vai pegar primeiro o Amazonas, depois o Ituano, e depois o Ceará, que também não faz uma boa campanha, né? Nós queremos agradecer a legião de fiéis seguidores dos Santos Americanos que já estão concorrendo ao próximo sorteio da caneca de chopp do América no mês de agosto. São eles Adriano Carvalho, Aloysio de Araújo Prince, Antônio Assis, Fernando Jesus, Fernando Pereira, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Gustavo Rodrigues, João Ornelas, Joaquim Botinha, José Matheus Ventura, Cuba Nights, Lucas Lopes, Márcio Mansur, Mauro Silva, Tião Godinho, Justo Bi e Vinícius Botelho. Se você comentou no último episódio e não ouviu o seu nome, é porque você foi um dos últimos que conseguiram números para o sorteio de julho. Mas se você quer participar também do sorteio de agosto, basta enviar uma mensagem durante as lives ou deixar um comentário no episódio ao longo da semana no nosso canal do YouTube para receber o número para concorrer, lembrando que a participação nas nossas enquetes não gera número adicional. Para participar do sorteio, além do comentário, você só precisa ser inscrito no canal e possuir um perfil no YouTube ou um e-mail válido para que a gente possa entrar em contato para ter a certeza que estamos entregando o prêmio ao real ganhador. Por hoje é só, um programa mais curtinho aí, sem a participação dos nossos fiéis ouvintes, sem a participação do Marcão, mas muito obrigado por nos acompanhar na semana que vem, estamos de volta com os Santos Americanos. Obrigados aos nossos novos inscritos, abraços a todos e até o próximo episódio com a sua participação. Santos Americanos.